Investir é comprar o futuro mais barato, não é? Hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre Klabin. Como é que se calcula o seu dividendo? Não é tão simples assim. Um breve resumo sobre o projeto Puma 2, que tem dado resultados impressionantes. Falar também sobre endividamento e controle de dívida, que isso é fundamental. E no final eu vou falar um pouquinho sobre o preço teto e por que eu estou comprando Klabin nesse momento. Se a gente for observar qual é o conceito de dividendo, a gente vai relembrar que é uma parte daquele lucro líquido da empresa que foi distribuído para o seu acionista. Até aí, sem nenhuma surpresa. Porém, quando a gente olha esse gráfico aqui, que fala sobre o resultado desde 2001 até 2021 em relação à Klabin, a gente percebe que o lucro aí ficou ora negativo, ora positivo. E como é que ela consegue distribuir dividendos crescentes e constantes com aquela ideia de ser feita a cada 3 meses? Se a gente for olhar aqui pelo histórico da empresa, e essa é uma simulação que a gente fez na plataforma do AGF, se você quiser testar durante 30 dias de graça, vou deixar o link aqui embaixo, você percebe que o investimento inicial de R$ 1.000 com aportes subsequentes mensais de R$ 100 te daria este resultado aqui, crescente, consistente e muito interessante. Justamente porque a empresa ela trabalha com o seu dividendo em cima do EBITDA, a sua capacidade operacional. E você pode chegar e criticar, pô Bruno, 2020 e 2021 nós tivemos resultados bem pífios. Sim, a gente tem que lembrar que parte dos seus clientes, né, da Klabin, são do mercado externo. E isso tem uma oscilação tanto na parte de custos, já que ela depende da commodity de celulose, e também em relação ao preço de venda, já que o dólar tem um impacto muito grande. Não existia uma política de hedging, uma política aí financeira para deixar esse número mais saudável, mas a partir de 2021 isso foi acertado e agora ela retornou para o trilho em relação aos seus dividendos. Se a gente for excluir 2020 e 2021, a gente poderia prever aqui que ela já retomou aquilo que ela entende como normal do seu crescimento. Os dividendos são muito consistentes e crescentes, e isso chama a nossa atenção. Para quem tiver dúvidas sobre essa questão do dividendo ou qualquer outra dúvida básica sobre a empresa, entra no site do RI, coloca lá no Google, Klabin espaço RI, e você vai ter acesso a uma série de questões da empresa. Como ela funciona, a parte de estatuto, a parte da sua estrutura societária e também tem ali uma parte para os seus investidores em relação às principais perguntas. E eu coloquei aqui, qual é a política de dividendos da Klabin? Uma pergunta muito fundamental. De acordo com as regras, né, da CVM, tem que distribuir 25% do seu lucro líquido. Só que a empresa ela trabalha em cima dos seus 20% do EBITDA ajustado. É uma prática da nossa empresa, muitas vezes, pagar dividendos em forma de 20% do EBITDA ajustado. Se a gente for ler na parte um pouquinho mais burocrática sobre a empresa, que também está disponível no site da RI, a gente percebe essa obrigatoriedade. Porém, qual que é o target, qual que é o objetivo, o alvo da Klabin em relação a essa questão da política de distribuição? É um percentual entre 15% a 25%, na média os seus 20%. Então isso está muito claro lá no site. Então a gente tem que olhar um pouquinho aqui como é que foi a evolução do EBITDA ao longo desses anos e não apenas a questão do lucro líquido, como a gente mostrou no início desse vídeo. Esse slide ele é bem recente, é do último balanço da empresa, segundo trimestre de 2022, e a gente percebe aqui um crescimento muito robusto. Ali em 2010, a empresa tinha um EBITDA próximo de 960 milhões. 1 bilhão, para a gente resumir, né? O EBITDA ajustado. Percebam que aqui em 2022, juntando os seus últimos 12 meses, pegando então os 6 meses de 2022 e 6 meses de 2021, a gente já passa da casa dos 7 bi. Então tivemos um crescimento aí em 12 anos em 7 vezes. Isso é muito absurdo, isso é muito consistente. E um grande salto que a gente percebeu foi em relação a 2020 para 2021, quando efetivamente a empresa colocou em prática parte do seu projeto Puma 2. De maneira bem resumida, se a gente for entender com mais detalhes sobre o projeto Puma 2, a gente vai ver que tem 2 pontos muito importantes. A implementação de 2 máquinas, sendo a primeira focada na questão de Kraftliner, que vai fazer com que a empresa consiga apresentar um custo menor em relação aos seus concorrentes, lembrando que o custo caixa da empresa já está abaixo do mercado. Se a gente for olhar aqui por esse gráfico, as caixas, né, os produtos similares produzidos no Sudeste Asiático, na Europa, na América do Norte e na Europa Oriental, são mais caros do que o produto atual da Klabin.
Porém, com o projeto Puma 2, isso vai reduzir mais ainda. Para quem não lembra um pouquinho sobre o Craftliner, lembra um pouco disso aqui. Tem outros derivados a partir desse produto, mas é aquele papelão de embalagem que a gente vê em grandes eletrodomésticos, que a gente acaba comprando por aí. E um resumo legal que a empresa mostrou aqui é que tem uma redução de gramatura, forçando um pouquinho a barra aqui, é uma densidade menor, então ele tende a ser mais leve. Porém, é uma estrutura mais robusta, com maior resistência, tem uma qualidade de impressão superior, já foi testado no mundo inteiro e tem uma economia tanto na parte de custos, né, na parte de energia e também de vapor. Isso aqui foi patenteado pela Klabin. Eucaliner é uma marca registrada. E em termos de resultados plenos da empresa, a gente vai ver só a partir de 2024. Já começou a apresentar a partir de 2021, 2022, 2023 e a capacidade plena só em 2024. Está chegando, mas está crescente. Quando a gente olha aqui para a segunda máquina, a gente vai pensar um pouquinho agora em papel cartão. De novo, a mesma história, e isso é muito interessante. O custo caixa desse produto na Ásia, na Europa, na América do Norte e naquela região um pouquinho mais ao norte ali da Europa, a gente percebe que o custo ele é mais elevado e atualmente a Klabin já tem uma relação muito boa, muito atrativa. Porém, com a implementação da MP28, o pessoal fala muito, né, MP27 e MP28, que são as máquinas. Não tem nenhum segredo, tá? É máquina de papel. 27 e 28, a gente vai ter uma redução maior ainda, tornando esses produtos mais competitivos, aumentando margem bruta, né, aumentando aí a possibilidade do lucro, enfim, dando mais resiliência para os seus produtos na questão de perenidade. Para fechar esse breve resumo de Puma 2, a gente tem que entender algumas questões aqui que nem tudo são flores, né? O projeto original estava estipulado ali em 2019 na casa de 9 bilhões. Porém, por algumas questões cambiais, também de inflação e algumas melhorias em relação à segunda etapa, que seria a máquina de papel 28, focada em papel cartão, a gente teve ali um crescimento desse investimento para quase 13 bilhões. Poxa, então subiu de 9 para 13 bilhões. Isso é um aumento muito importante. Como é que a gente consegue entender isso? Será que isso estava previsto pela empresa? Sim, estava. Não era desejável, mas estava dentro do custo da empresa, tanto que eles não precisaram fazer nenhum financiamento adicional. Ou seja, eles trabalham com uma margem de segurança muito interessante. E quando a gente olha quais foram os investimentos já realizados, o total, como a gente conversou, 12,9 bi. Já foi realizado mais de 9,4. Então, aproximadamente aqui, fazendo uma conta de padaria, daria mais de 70% já foi investido. Aquela fase de alavancagem alta, de preocupação, de tirar o dinheiro do bolso e colocar o projeto em prática, boa parte já passou. Agora a gente já começa a colher alguns frutos. E já que a gente está falando um pouquinho de alavancagem, hoje ela atinge um valor muito saudável de 2,7 vezes o seu EBITDA. E o que a gente entende desse valor aqui? São necessários 2,7 anos para que seja pago toda a sua dívida líquida em relação ao presente momento de endividamento. Bruno, vamos lá. Quero entender se isso é saudável ou não, porque algumas empresas elas entendem isso aí como um valor muito alto, outras muito baixo. A Klabin ela tem uma gestão muito boa, um fluxo de caixa muito bom. Então ela se permite criar um endividamento elevado, já que a previsibilidade dos seus ganhos é bem resiliente. E se a gente for comparar em relação aos últimos anos, né, para que ela tenha chegado nesse valor de 2,7 vezes, a gente percebe que isso aconteceu em 2014. Aí eu te pergunto, como é que era a empresa em 2014 e como é que ela está hoje? Olha o tanto que ela cresceu de lá para cá. E o endividamento está praticamente equivalente. Se a gente for perceber, existem momentos ali que tem um ciclo de investimento. Quando a gente está fora, a gente começa a coletar, né, esses investimentos, esse patamar de rentabilidade tende a subir. O anúncio do Puma 2 foi feito aqui com endividamento próximo a 3 vezes e chegou até 4 vezes. Como agora a gente já está coletando alguns resultados, algumas máquinas já estão, né, em andamento, a gente percebe que a alavancagem está diminuindo. Lembrando que isso aqui já chegou até 6 vezes. Hoje está extremamente saudável. Além dessa questão da alavancagem, a gente precisa enxergar se a empresa tem caixa para poder pagar essas dívidas. Percebam aqui que isso daqui é um breve planejamento da empresa em relação aos seus pagamentos da dívida, as parcelas da dívida. No curtíssimo prazo, e eu estou falando ali até mais ou menos 2026, a empresa hoje, se tudo desse errado, ela conseguiria
pagar boa parte das suas dívidas. Esse gráfico ele é muito interessante, que ele mostra aqui que já tem 7 bilhões em caixa, então pagaria a parcela de 22, 23, 24, 25 e um pouquinho de 26 também. Isso considerando que a empresa não iria deixar mais nenhuma produção, nenhum lucro a mais. Então, é questão de perenidade, questão de controle de dívida, questão ali de quanto que ela consegue pagar ou não. A empresa não tem 123 anos, 124 anos à toa. Ela lida muito bem com essa questão da sua saúde financeira. E esse é um ponto muito importante, porque uma empresa com um descontrole de suas despesas, por mais que seja extremamente eficiente na parte de produto ou serviço que ela entrega, uma despesa mal gerida pode acabar com o negócio. Quando a gente olha esse gráfico aqui, que é do Status Invest, eu gosto dele porque ele ajusta esse gráfico aqui em relação à bonificação, desdobramento, enfim, uma série de questões para a gente entender se esse preço é o real ou não. Lembrando que existe um ajuste do preço em relação ao que já foi entregue de bonificação, ali de algum provento, e também existe o preço nominal. Não confundam isso quando você for verificar ali no Google diretamente. Vamos pegar aqui no dia 14 de 1 de 2020. Nós tivemos aquela crise sanitária muito importante no nosso país e também no mundo, mas um pouquinho antes disso, a cotação estava em 3,80 aproximadamente. Hoje está ali na casa dos seus 3,60, 3,70. Então nós estamos remontando um preço equivalente lá de 2020. E de lá para cá foi aprovado o Puma, que já tinha sido em 2019, o Puma 2, a primeira máquina, ela já está em atividade e nós teremos em breve a atividade da MP28, que é a segunda etapa desse projeto. Então, olhando apenas o preço e o quanto ela representava em 2020 e hoje, isso por si só já mostra que é uma excelente oportunidade, já que o EBITDA da empresa cresceu muito de lá para cá. Quando a gente olha a questão de rentabilidade, do dividend yield, a gente também percebe aqui que a média do site do Status Invest está bem baixa, mas eu acho que isso aqui está distorcido porque ela está considerando 2020 e 2021, lembrando que foram cenários completamente atípicos. Então, quando eu faço a minha média, eu desconsidero esses efeitos, lembrando que a última grande crise sanitária no nosso mundo talvez tenha ocorrido aí uns 80, 90 anos. Então, eu não gosto de considerar esses valores aqui para a minha análise do histórico recente. Ficaria um pouquinho acima, mas ainda assim, o dividend yield hoje está na casa dos seus 7%. Muito interessante, mostrando mais uma vez que ela está entregando bons resultados e que também ela está com preço descontado. O último momento que ela chegou a esse yield de 7% foi ali por volta de 2017, 2018. Se a gente for olhar o valor da firma, que seria basicamente todos os seus ativos, exceto o caixa da empresa, a gente dividir isso pelo EBITDA, a gente consegue chegar no múltiplo de 5. Bruno, como é que funciona mais ou menos isso? Imagina assim de uma maneira bem simples, que você está investindo na empresa, ela está crescendo, está aumentando a sua quantidade de fábricas, de unidades. Então, tecnicamente falando, o valor da firma tende a aumentar. Tem outras variáveis intensas aí para a gente fazer esse cálculo, mas de maneira bem resumida é isso. E ao mesmo tempo, o EBITDA dela também está crescendo, porém, o valor da firma está aumentando, mas o EBITDA está aumentando muito mais. O que faz com que essa razão acabe acontecendo? Ela fica depreciada, ela fica reduzida. Se uma empresa está estagnada em relação aos seus ativos e o EBITDA começa a subir, essa métrica cai. Se o valor da firma começa a subir muito, ela começa a fazer investimentos, ela começa a fazer várias expansões e o EBITDA não acompanha, essa métrica sobe, que seria ali equivalente a 2014, 2015. Então, naquele momento, realmente tinha alguma coisa esquisita ali na empresa acontecendo em termos dessa métrica. Mas atualmente, como ela está abaixo da média, isso também pode sinalizar para a gente um bom momento de entrada. A minha percepção é essa. O valor de firma aumentou, mas o EBITDA aumentou muito mais, e isso é positivo para o acionista. Agora vamos entrar em relação a números. De novo, esse dado aqui que eu estou apresentando para vocês é do segundo trimestre de 22, é um dado oficial da empresa. Eu quero ensinar vocês a fazer o cálculo. Então vamos lá. Se a gente for pegar que nós tivemos ali 399 milhões de dividendos, se a gente for dividir pelo número total de papéis, está girando em torno aí de 5,6, 5,7 bilhões de ações, nós fazemos essa divisão aqui e chegamos num valor de 7 centavos por ação. Tá bom, 7 centavos por ação parece ser muito pouco, mas a gente tem que lembrar que o valor da ação, hoje, pelo menos que eu estou gravando o vídeo, fechou em 3,62. Então é bem barato. É uma ação que qualquer pessoa hoje consegue comprar.
Isso aqui está mais barato que uma Coca-Cola, por exemplo. Mas tudo bem. A política da empresa ela é de 4 anúncios por ano, então ela quer fazer essa distribuição aí trimestral, o que me agrada muito, a recorrência dos seus dividendos. E lembrando, é claro, que esse dividendo aqui, ele representa de 15 a 25% do EBITDA ajustado do período. Então, essa é a conta que a gente tem que fazer. Pega o EBITDA, pega aproximadamente 20%, multiplica um pelo outro. Você vai chegar no dividendo daquele trimestre. Nesse trimestre de 22, deu 400 milhões. Divide pelo total de papéis que você vai chegar no quanto cada ação vai receber. Tranquilo? Continuando esse raciocínio, se a gente for pegar a projeção ali de 22, que é uma projeção muito simplória, tá? Não necessariamente ela vai acontecer, muita coisa pode mudar nesse caminho, mas 7 centavos a cada trimestre vezes 4 dá 28 centavos no ano. Pega esse valor e divide por 6%. Nós chegaremos ao preço teto de 4,66. Então, vou resumir. Uma pessoa que está buscando no mínimo 6% de rentabilidade, ele pode pagar até R$ 4,66 na Klabin KLBN4, sendo que hoje ele está praticamente R$ 1 mais barato. Essa é a conta. Não tem muito segredo. De novo, é uma projeção. Pode não acontecer, mas ela tem apresentado esse resultado de 6 a 7 centavos por trimestre. Tudo bem, Bruno. Agora eu quero entender qual que é o yield se eu comprar a 3,60. Qual que é a rentabilidade que eu estou recebendo? Bom, vamos lá. Para esse mês, de setembro de 22, a gente pega os 28 centavos e divide pela cotação atual, 3,62. Chegaremos no valor de 7,73% ao ano. Me agrada muito, é um valor interessante, tudo acima de 6% e de empresas que me interessam, eu gosto, eu estou de olho e inclusive eu estou comprando Klabin. Não estou entrando com um balde, eu estou comprando de pouquinho em pouquinho, várias ordens que eu coloco ali no home broker. Pegou 3,60, 3,65, 3,50 e por aí eu vou soltando. Por quê? Eu acho que a gente não precisa ser tão conservador com essa empresa nesse momento, porque ela sabe lidar com dívida. Existe há mais de 120 anos e ela está com grandes projetos. Lembrando que o Puma 2 é o maior projeto da história da empresa. Então, para finalizar isso aqui, eu quero mostrar para vocês que muitas vezes, se a gente fizer uma leitura muito superficial, ou aquela leitura de Google que eu falo geralmente, e você for pesquisar como é que as empresas, como é que as casas de pesquisa, né, de research, elas estão avaliando o Klabin, elas estão considerando uma alta da commodity, que é a celulose. Agora eu te digo, como é que a gente vai precificar isso? Tá no valor alto? Tá. Mas vai cair agora? Não sei. E se cair, vai cair muito? Também não sei. Mas a única certeza que eu tenho hoje é que a capacidade de produção da empresa está crescendo de maneira muito sustentável. São 12 anos, são mais de 12 anos subindo o seu EBITDA ininterruptamente. E nesses 12 anos nós tivemos grandes problemas políticos e econômicos no Brasil e no mundo. E isso é que me agrada na empresa, é enxergar nela um ponto de segurança. Não adianta nada você tentar surfar na onda de uma empresa que está pagando muito dividendo, como por exemplo a Petrobras, se você não olhar para o histórico dela. Ela ficou durante bons anos sem entregar nenhum real. Me interessa mais a perenidade, a consistência, a recorrência desses dividendos e uma empresa bem gerida. É um setor muito estratégico, necessário para o mundo inteiro, não tem jeito. E-commerce está subindo, a população está crescendo, consumo de papel, muita gente fala que, nossa, é o fim do papel, a era digital chegou e tudo mais. Ela já existe há alguns bons anos, mas a demanda continua sendo muito grande para embalagens, para transporte, transportar alimentação. Então a Klabin ela tem um mix de produto, não é apenas o papel, não é apenas a celulose em si. Ela está bem diversificada com vários pontos importantes de tecnologia, como por exemplo, vocês sabiam que ela produz um saco para cimento em que você não precisa tirar quando você for construir, quando você for produzir o cimento, você pode jogar esse saco de cimento dentro da betoneira que ela vai fazer com que o cimento seja formado. É um papel biodegradável, ele se dispersa na água. Isso é inacreditável. Também existem algumas tecnologias envolvendo ali. Você sabe quando você tem uma substância que ela vai puxando a umidade do ar? Então a gente precisa de uma embalagem que impeça isso, senão o produto pode estragar. E também a Klabin trabalha com isso. Então, vários pontos importantes sobre a empresa, inclusive sobre o Klabin Day, que é um evento que acontece agora para o final do ano. Eu recomendo que todo mundo assista. Quem ainda não assistiu, visita o site da RI, vai lá e veja o Klabin Day de 2021. Vocês vão gostar muito de conhecer como que a empresa está se posicionando nesse momento.
E para quem também quiser saber um pouquinho mais sobre a história da empresa, lá do início, com Maurício Klabin, que era uma pessoa lá da Lituânia, foi para a Inglaterra, fugiu e veio para o Brasil com nada na mão e criou esse império. Tem um livro que se chama A Saga da Família Klabin-Laffer. É muito bacana para quem gosta da empresa também. Então, pessoal, é basicamente isso. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Até mais!